Nós cantamos, ó Deus, a tua bondade. Te clamamos, ó Deus, que o Senhor então fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, dirija a nossa vida, ó Pai, nesse entregar, ó Pai. Que seja realmente completo, ó Pai, inteiro, ó Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude a chegar nesse ponto, ó Deus, onde nós somos totalmente guiados, ó Pai. É isso que eu te peço aqui agora, ó Pai, na ministração da tua palavra. Mas que também, ó Deus, eu peço para cada um dos meus irmãos, Senhor. Que seja, ó Deus, uma semente em terra fértil, Senhor. Que venha a gerar fruto, ó Deus. Fruto na vida de cada um aqui, ó Pai. É o que eu te peço. Desde já te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, amados? O que é ser cristão, amados? O que é, de fato, como você identifica um cristão? É simples, irmão. Mas, às vezes, a gente acaba esquecendo o que é ser cristão. A gente acaba esquecendo. Ser cristão é um pequeno Cristo? É aquele que literalmente busca abandonar a sua vida para viver a vida de Cristo. Isso é ser cristão. E a gente, às vezes, esquece disso. Às vezes é um pouco difícil a gente entregar tudo e ser cristão realmente. E isso tem acontecido porque a gente tem ouvido muita coisa, né? Tem uma enxurrada de mensagens, de motivações e irmãos, evangelho para todo gosto. Ah, mas é um evangelho só, é. Mas cada um ali manipula e de alguma forma, né, tenta alcançar algumas pessoas. Acaba deturpando às vezes algumas coisas, infelizmente. Então a gente às vezes olha e fala assim, é cristão mesmo? Será que é? Será que não é? E a gente fica até com medo de julgar, mas a gente olha e fala, o cristão, ele tem fruto. O cristão, ele é marcado, a vida do cristão, ele é marcada. Ela é marcada por um texto, ao qual o Senhor ministrou hoje ao meu coração, que está lá em Lucas 9. Eu vou ler a partir do 21, apesar do texto mesmo ser o 23. Mas, para dar o contexto para os irmãos, Jesus está ali com os seus discípulos, e ele pergunta, quem as multidões dizem que sou? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é o próprio João Batista, alguns dos profetas. E aí ele pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. Glória a Deus, tu és o Cristo. E aí ele diz assim, versículo 21. Eu estou na King James, irmão. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelassem esse fato. E acrescentou, pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres pelos mestres da lei, ponto e vírgula. Seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Agora o versículo 23. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Esse aqui, o versículo 23, é a definição do que é um cristão. Seguir a Cristo. Esse é um cristão. Por que eu falei ponto e vírgula, irmão, no versículo anterior? Porque do ponto e vírgula para frente é só Jesus. Morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ali era para ele. Mas o restante, irmão, é para todos nós. Querendo ou não, a gente passa por perseguição, por sofrimento, por angústia. Querendo ou não, irmãos, isso acontece. A vida, ela sobe e desce e às vezes é muito rápido. E enquanto eu falava, Senhor, mas eu não estou entendendo, porque tinha um outro texto, a qual eu estava
ali refletindo, eu falei, Senhor, é duas ministrações diferentes aqui. Uma é uma palavra, outra é outra, porque para mim não encaixa. Para mim não tem nada a ver isso aqui. E Deus começou a ministrar no meu coração esse problema muitos evangelhos, essas muitas palavras, muitos termos que nós ouvimos. Porque, irmão, o que a gente mais ouve hoje é que crente, ele é uma pessoa feliz. E amém, sim. Mas ele é feliz porque ele tem carro, ele tem casa, ele tem isso, ele tem aquilo. E ele é feliz por conta disso. Não, irmão. O crente é feliz porque ele é salvo no Senhor Jesus Cristo. O restante é bônus. E amém. Você quer acreditar? Ah, bom, irmão. Só que, qual que é o problema disso tudo? É que na hora que vem, porque vem, as pessoas não estão preparadas. Na hora que a dificuldade vem, irmão, aí você vai ver um monte de gente reclamando, pedindo o dízimo de volta. Porque esperava algo, irmão. Isso, eu falei, Deus, entendi. Que difícil isso. Que complicado isso. Porque uma igreja que prega a verdade, eles vão ser chamados de fanático, de pessimista. Irmão, se tem uma coisa que Jesus garantiu aqui, é que nós teríamos aflições. E não foi na intenção de deixar a gente cabisbaixa. Não, prepare-se. Prepare-se. Sabe por quê? Porque ela vai vir. Simples assim. Mas se você está preparado, é diferente. Se você realmente entende o que você cantou aqui, que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguem, como diz o Salmo, irmão, ela vai vir. Mas eu vou estar firme no Senhor. E no tempo certo ela vai passar. Porque uma vez eu ouvi do pastor Júnior, se eu não me engano, que a gente sobe no monte. E depois de subir no alto do monte, irmão, só tem um caminho. É descer. É a vida, irmão. A gente sobe, desce, passa os problemas de saúde aqui, financeiro ali, e está tudo bem, irmãos. Tudo bem porque o final está garantido. Mas as pessoas não entendem isso. E talvez você esteja se perguntando, mas Arthur, eu estou numa igreja séria, que prega a palavra. Por que você está pregando isso? Por conta justamente desse salmo, que para mim não encaixava em nada. Salmo 23. Salmo 23, irmãos. Eu peço que o meu irmão coloque pode ser na NAA. Por quê? Porque na King James, eu gosto muito dessa versão, mas a King James ela acrescentou uma palavra que não está no original. Honra. O versículo 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não tem honra. Na King James fala que essa é uma mesa preparada para honrar. Não tem honra, irmão. E esse texto sempre me intrigou muito. Eu já ouvi muitas ministrações, bênçãos, muitas, irmãos. Mas essa parte em específico eu ficava, Deus, eu não entendo, porque se o Senhor quer me honrar, o Senhor tem que me honrar, sabe aonde? Na presença dos meus irmãos. Porque eles oram, porque eles fazem parte. Se tem alguma conquista, alguma coisa, irmão, tem que ser junto com os meus irmãos, tem que ser junto com a minha família. Na presença dos meus inimigos, eu não entendo, Deus. O que isso vai provocar na cabeça dos meus inimigos? Inveja? Discórdia? Vai acender mais ainda a chama? Eu sempre questionei isso para Deus. Deus, eu não entendo isso. Mas o texto ele fala de uma ovelha, irmão. Ele fala de um cálice que está transbordando. E aí Deus fez assim. O cálice transbordando fala do Espírito Santo, a gente já sabe disso. E eu e você, nós temos que estar transbordando, para que nós, então, possamos ser oferecidos. Porque a mesa não é para te honrar. A mesa é para você ser entregue. Para você chegar naquele seu vizinho e falar, Deus te ama. Para você não ter medo de chegar no seu amigo do trabalho e falar, Deus te ama, irmão. Para você poder chegar aonde quer que seja, em qualquer um que te persegue, e dar um abraço, e mudar, e mostrar o que é ser cristão.
É para isso. Oferecido como uma oferta. Vai lá, meu filho, mostra o que é ser cristão. Mostra que você não vai pagar na mesma moeda. Mostra que você não vai, agora que você subiu de cargo, pisar. Não. Te coloquei no alto, mas não é para você pisar, é para você ajudar. Não é para você agora, não. Você me perseguiu o tempo todo, agora é a minha vez. Não, irmão. É para você mostrar a diferença. O que um servo de Deus faz? No trânsito, qualquer lugar, irmão. Isso é muito difícil. É para você chegar para esse irmão que às vezes está no engano, achando que a vida, como diz o presbítero Edmar, é oba-oba. Fala, não, irmão, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O Senhor falou que a gente ia passar por dificuldade, por provação. Tem sim provisão. O texto termina dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E glória a Deus por isso. E é disso que a gente tem que estar firmado. Na última ministração, eu falei aqui que o diabo colocou em nós a dúvida, né? Do querer ser como Deus. Irmão, nós já somos a imagem e semelhança. E ele colocou isso lá no Éden. O dia que você fizer, então você será. O dia que você comer, então você vai ser igual a Deus. Sempre essa dúvida, irmão. Sempre essa dúvida. E eu não gosto, eu tenho um certo receio de pregar texto conhecido. E aí Deus hoje só colocou texto conhecido só. Porque eu falo, Deus, eu vou acrescentar o que na vida dos meus irmãos? Irmãos, na King James, vamos voltar para King James lá em Mateus 4. Você já sabe o que é, no versículo 1. Você já conhece. E o texto diz assim, ó. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então ele leva o Senhor Jesus ali para ele ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ah, irmão. O que é isso aqui? Preparação. A dificuldade vai vir, eu sei que vai vir uma luta, e eu tenho que estar preparado. Aí eu te pergunto, Jesus, Filho de Deus, se preparou, e nós? Como é que a gente está se preparando? Ah, mas Jesus sabia. Irmão, você não sabe? Eu acabei de falar que Jesus garantiu para nós isso. A gente sabe. A gente só não quer crer. A gente só quer falar, não, Deus, de novo não. Melissa fala, eu falo, rim não, Deus, de novo não, Senhor. De novo não, Deus. Mas a gente sabe, irmão, que vez ou outra vai acontecer alguma coisa. E como é que a gente está? Como é que você está diante disso? Porque no versículo 3 vai dizer o tentador. Olha lá, o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha o questionamento. Você não é filho de Deus? Passando por isso por quê, então? Não é teu Deus que cuida de tudo? Não é teu Deus que você vai adorar toda quarta, todo domingo? Sobe um monte, ora, e cadê? Não é teu Deus? Você não é filho? Cadê? E aí? E aí, irmão? Como é que você vai responder isso? Jesus não responde, eu sou filho de Deus. Já parou para perceber isso? Jesus não fala, não, eu sou filho de Deus. Não. Ele responde, na verdade, mas depois. Ele fala assim, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok. Então você gosta de falar da palavra? Então eu também vou te julgar, vou te falar da palavra também. Então o diabo conduziu Jesus.
O diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Palavra. Palavra. Aqui ele não mentiu. Foi burro, mas não mentiu. Por que burro? Porque o texto mesmo diz: para jamais tropeçar. Não é que se você jogar eu vou te segurar. Mas ele usou. Irmão. Aí é o problema do evangelho genérico, falso, que tem sido pregado aí. Coaching. Esse é o problema. Que pega o texto fora do contexto. Todo cristão tem que ter dinheiro. Todo cristão tem que ser o bambambam da empresa. Todo cristão. É mesmo. Todo cristão tem que ter tudo que quer. Todo cristão tem que... Afinal de contas, ele é filho de Deus, né? Então ele tem que ter tudo. Ele é filho do rei. Ele é filho do Deus Todo-Poderoso. Então ele tem que ter tudo. Ele tem que poder tudo também. E aí você vai ver tanta coisa que não dá nem para falar aqui, irmão. É difícil. Difícil. Você vai olhando, vamos dizer assim, mais atentamente, você vai ouvir música que você fala: meu Deus do céu, que música é essa? Falou o nome de Deus? Ah, não, falou o nome de Deus, tá ok, irmão. Não, irmão. Está falando de vingança, está falando de coisas que não estão na Bíblia. Ouvi um dia desses um pastor falando que Deus estava preso. E aí, quando o véu rasgou, ele foi solto. Eu falei: rapaz, como é que você dá voz para um cara desse? Só para ter like? Só para vir um monte de comentário? Esse cara é louco. Irmão, só para isso. Como é que você escuta um negócio desse e você não fica assim: meu Deus do céu, mas de onde esse cara tirou isso? E ele vai tentar explicar. E aí o próprio entrevistador fala: não, mas espera aí, lê o texto inteiro. Não, mas olha aqui. Eu falo: será que ele não pesquisou antes para saber? Como é que ele põe um cara desse para falar uma besteira dessa? Irmão, tem gente que acredita. Tem gente que ainda vai entrar na igreja, vai dar carro porque vai para receber um melhor. Eu vou dar um no ano 90 para receber um 2025. Tem gente que vai acreditar ainda nisso, irmão. Porque é fácil vender Deus. É fácil vender bênção. E eu não estou te falando que Deus não vai te abençoar, não estou te falando que Deus não vai prover, não é questão disso. O ponto não é esse. O ponto é o porquê que você está aqui. Esse é o ponto. Qual é a motivação real que você está aqui? Por que você trabalha realmente para o Senhor? E tudo isso vai entrando na conta. Tudo isso vai entrando na conta. Alguns vão querer cobrar do Senhor. Senhor, mas eu fiz. A palavra diz isso, eu fiz. Presta atenção no versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: agora acabou essa história de se ele é filho ou não. Nem precisa, agora eu vou dar a cartada final, que é isso. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu imagino Jesus falando: agora você forçou. Agora eu vou te mostrar que eu sou filho. Porque o filho, irmão, o filho ele não está preocupado com o que vai acontecer. O filho ele não está preocupado se amanhã ou depois eu vou perder o emprego ou não. Por quê? Porque o filho ele tem autoridade. Ele não está preocupado: olha, o poder. Não, o poder tem. O diabo sabia que ele tinha poder, eu não sabia.
Porque ele falou, transforma essas pedras em pães. Então ele sabia que tinha poder, ele sabia que era Jesus. Ele sabia. Agora eu vou te mostrar com a sua filha, a autoridade. Quer ver? Ordenou-lhe então. Aí já era, irmão. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o diabo? Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Autoridade, querido. Você tem autoridade, irmão. Você tem autoridade, você não entendeu? Você tem autoridade. Você tem autoridade para ordenar, para falar, sai daqui. Nós oramos aqui, a pastora orou e falou, eu declaro, eu creio, o Senhor faz, a palavra está aqui, a palavra diz isso. Eu creio, irmão. Então, como filho de Deus, eu tenho autoridade. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para falar, sai. Para falar aqui não. Para falar, chega, você foi desmascarado, acabou. Chega. O problema é que a gente não se apropria disso, dessa autoridade, a gente quer poder. E tudo bem querer poder. Não estou falando que não é para ter poder, irmão. Tem que ter poder e muito. Mas tem que saber usar. Tem que ter entendimento, tem que ter autoridade. Tem que entender o que o pastor pregou aqui. Passa-vos a falar de algo mais excelente. O amor que modera. Irmão. A autoridade do Senhor. E a gente não está usando, querido. Nós não estamos usando. Esse é o problema. Para mandar sair. Para olhar para a situação e falar, não, eu vou resolver. É comigo. É comigo. Senhor, a gente fica assim, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Só tem eu de crente, e macumbeiro para tudo quanto é lado, é outro falando besteira, é tudo, Deus. Só tem eu de crente aqui. Você está sendo oferecido, irmão, para mudar a vida de geral. Para mostrar, falar assim, a partir de hoje mudou as coisas aqui. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, embaixador do reino, onde eu pisar, reino estabelecido. Tem que mudar, querido. Tem que mudar. Começa em nós. Começa em nós. Eu gosto de dizer que a gente tem que começar em casa, né? Começa em casa, com a esposa, com o filho. Começa na igreja. Mas é lá fora, irmão. É lá fora que você vai impactar. É lá fora que a pessoa vai gritar e vai esperar que você grite. Que você perca o controle. E o Espírito Santo está ali. Não, mantém firme. Mantém firme. Responde, calmo. Com certeza. Fala com amor. Não precisa ofender. Você não precisa ofender ninguém. E aí aquela pessoa vai desabando, desarmando. Aí belo de um dia chega, o casamento está ruim. E ela vai esperar que você vai falar, tá vendo? Bem feito. Não, eu conheço um Deus que restaura. Aí é a porta, irmão. Não é o momento de você pisar, é a porta que o Senhor está te dando. Meu filho, então, eu conheço um Deus que transforma vidas. Vamos comigo na igreja. Talvez, irmão, 1, 2 vezes você vai falar, 3. Semente está sendo plantada, querido. Creia. Toma esse posicionamento, ora. Ora e fala, Deus, o Senhor me colocou aqui, tem um propósito. Talvez seja só um, Deus. Só que só um, irmão, é festa no céu. Talvez é só um mesmo, irmão. Um que tenha mais conhecimento, um que esteja mais inserido. E esse um vai começar ou vai continuar a obra. Teve pessoas, irmãos, que eu ministrei e Deus agiu na vida daquela pessoa. E não só eu, mas outras pessoas também ministraram. E eu falei, Deus, amém, glória a Deus. E o serviço estava legal. E Deus foi, tirou. Eu falei, mas agora, Deus, que... então, mas era isso, o propósito era esse. Então, amém. O propósito é esse. Tem um propósito para você estar lá, querido. Você não está lá por acaso. Você não está indo para a escola, faculdade, você não está fazendo as coisas que você está fazendo, você não está inserido em um lugar que tem um monte de gente que não é cristão por acaso.
Não é só mais um dia, não é só mais um emprego. Não, irmão. É a oportunidade de Deus agir na sua vida e através da sua vida. Mas você tem que tomar essa autoridade para você. Está à sua disposição. Está à minha disposição. Não depende de nós. Só depende de nós, irmão. Está liberado. Esse é o problema. A gente está esperando algo que já está liberado. Estamos esperando, Deus. A gente está caindo nessa pergunta aqui. Se tu és filho de Deus? Que se tu és filho de Deus? Eu sou. Pronto. Está tentando provar o quê para quem? Não tem que provar nada para ninguém, querida. Se você responder, eu sou. Você fala, tá bom então. Você não acredita também. Eu vou te mostrar. Eu falei uma vez para uma pessoa, eu vou orar. O casamento está meio ruim e tal, acho que a gente está pensando em se separar. Eu falei, eu vou orar. A pessoa nem falou mais nada. Não falou nada. Ficou calada. Eu falei, vou orar, irmão. Olha, Deus vai restaurar. A pessoa ficou calada. Eu falei, tá bom. Vamos deixar, vamos orar. E Deus restaurou, querido. As pessoas se converteram. Estou falando isso para a minha glória. Mas eu olhei aquilo, eu fiquei indignado. Eu falei, como assim? Eu nem sei da história inteira, mas eu vou orar. Falei, não dá, irmão. Ou você vai esperar chegar numa situação dessa? Para tomar atitude? Para se apresentar para a situação? Para fazer igual Davi? Davi estava levando marmita, querido. Já parou para pensar nisso? Quem é que esse cara aí tá? Como é que é? Tá? O exército do meu Deus? Que é isso? O homem é grande. O exército do meu Deus. Você está louco? Não é assim que funciona, não. Esse problema agora é meu. Sou eu que vou resolver. Na força, não, irmão. No espírito. Se fosse na força, o tamanho dele. Não. Poder do espírito. Estava transbordando, querido. Então, minha oração hoje é que você transborde. E que você transbordando encha outros. E assim, querida, a gente vai transformando de um a um. Você não precisa se levantar lá, subir na cadeira e falar, pera que eu vou pregar para você. Se você tiver essa ousadia, irmão, glória a Deus pela sua vida. Que tem que ter. Mas se você não tem, querido, vai no um a um, conversa, se interessa. E pouco a pouco. Pouco a pouco. E na hora que precisar, lembra, dá ordem, querido. Eu sei que não é pelo seu nome. É pelo nome de Jesus, amado. É pelo nome de Jesus. Já está tudo pronto. É só você ir lá e falar. No primeiro versículo do capítulo 9, que eu li de Lucas, ele está dispensando ali os seus discípulos para poderem ir, né? E aí o texto fala que ele deu poder, ele deu toda, ou algumas versões diz completa autoridade para expulsar demônios e curar. Você não é diferente de nenhum deles, irmão. Lembra que eles ainda não tinham nem recebido o Espírito Santo. Foi uma concessão de Jesus ali. Depois Jesus, está aberto, irmão, para quem crê. E nós somos os que creem, certo? Amém? Nós estamos aqui, certo? Glória a Deus. Então vamos orar, irmão. Vamos nos colocar de pé. Eu creio que nós vamos sair daqui não só fortes, mas com autoridade, querido, para declarar sobre toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. Amém? Não se esqueça, querido, nós vamos estar indo. E eu olhei para o pastor, agora lembrei. Nós somos filhos do rei. E nós vamos estar indo para um dia maravilhoso, assim eu creio. E, queridos, a previsão é de chuva. Eu posso dizer que eu já vi o amor do Senhor fazer milagres. Como eu já vi, irmão. Eu já vi Deus mudar. Um filho, irmão. Um filho faz a diferença.
Um filho com autoridade fala: Deus, eu conheço meu pai. Meu pai já fez, ele vai fazer de novo, eu creio.